Então, temos que ter protocolos, temos que voltar às aulas. Toda criança que estiver com sintomas na escola vai para casa. Isso não será o suficiente para não ter casos, mas isso será o suficiente para que as crianças voltem a ter convivência entre si. Olá, eu sou Gonzalo Vecina, vocês já me conhecem. Estamos aqui de novo. Esta é uma semana que está muito movimentada, tristemente movimentada, né? O espancamento e assassinato daquele jovem congolês, o Moise, é uma coisa que nos faz lembrar de tudo que nós somos e fazemos, né? Um episódio como aquele de uma pessoa jovem sendo espancada até a morte porque foi reclamar o salário atrasado num serviço do qual ele participava. No meio da pandemia, nós continuamos criando um inferno. Por que será que tem um ar de normalidade o que fizeram com Moisés? Por que a sociedade brasileira aceita coisas como essa? Uma das explicações que fazem parte desse entendimento que nós temos em relação à forma como nós tratamos o outro na sociedade brasileira tem a ver com um dos graves problemas da pandemia que nós estamos atravessando. Chama-se volta às aulas. Você pode fazer qualquer coisa, você pode ir no campo de futebol, você pode ir no teatro, você pode ir no restaurante, você pode ir no espetáculo, você só não pode uma coisa: abrir as escolas. Por quê? Porque as escolas significarão um risco para as crianças. Minha criança pode ir para a escola? A escola significará um risco para os professores, merendeiros, porteiros. Vocês já pensaram nisso? Pode tudo, menos criança ir na escola? O Brasil é o único país do mundo que fechou suas escolas por 2 anos. Não existe razão para manter as escolas fechadas. Não se trata de discutir segurança. Lógico que temos que ter protocolos. Como é que vai ter distanciamento numa classe com 40 alunos? Pois é, temos um problema a resolver aí. Comece discutindo com uma pessoa que você não lembra quem é, para quem você votou para deputado estadual e federal. Temos que ter protocolos, temos que voltar às aulas. O que nós temos para controlar minimamente essa pandemia? O que nós temos é toda criança que tiver sintomas, fica em casa. Toda criança que estiver com sintomas na escola, vai para casa. Sintoma do quê? Sintoma gripal. Coriza, tosse, dor de garganta, diarreia, febre, ponto. Isso não será o suficiente para não ter casos, mas isso será o suficiente para que as crianças voltem a ter convivência entre si. Com certeza, se nós conseguirmos melhorar a nossa escola, acredito que no futuro os Moises estarão a salvo da nossa falta de cidadania. É isso que matou Moisés. Falta de cidadania. A Anvisa está recebendo já os primeiros pedidos para liberação dos testes. Vão ser liberados e já tem um monte de gente com espaço no bolso para ganhar o dinheiro que vai vir das pessoas que vão comprar os autotestes. Eu acho que o autoteste é uma meia solução. Melhor do que nada. Quem tinha que estar fazendo o teste é o governo, o Estado, através da estrutura dos postos de saúde, através da montagem de postos nas esquinas para fazer teste nas pessoas. Mas hoje, neste país dominado pela financeirização da vida, tem teste na farmácia.
à vontade quase. Faltou, né? Porque houve uma explosão de demanda, faltou teste. E por isso o autoteste está sendo liberado, lembra? Porque faltou teste na farmácia. Nas unidades de saúde, acabou. Mesmo nas privadas, não tem. Para que serve o autoteste? Para dizer se você tem Ômicron ou não tem Ômicron, se você tem gripe ou não tem gripe. E se você tiver, o que que faz? Fica em casa. Se você tiver alguma doença que impeça você de viver de uma maneira adequada, então você está tendo diarreia muito forte, está desidratando, não consegue engolir de tanta dor de garganta, tem uma febre que você não consegue controlar acima de 38,5 por aí, e está tomando remédio e não consegue controlar, você vai no unidade e provavelmente será internado. Uma porcentagem muito pequena das pessoas estão sendo internadas. Usualmente são os não vacinados, o grosso, 90% das internações hospitalares são de não vacinados. A média de permanência dos internados caiu de 7 dias para 3 dias, de 10 dias para menos de 7 dias. É importante a gente notar que, mesmo entre os hospitalizados, existem vacinados. Nós já dissemos um monte de vezes aqui, a vacina não protege de ter a doença, a vacina protege de ter a doença grave e ter morte. Agora, em biologia, tudo tem suas exceções, né? Então, observem aí esse quadrinho que mostra quem está dentro do hospital e a população de não vacinados, quem está dentro do hospital e a população de vacinados. Ela pega uma pequena quantidade dos vacinados e o grosso é gente não vacinada. É um pouco para a gente ter essas noções, né? Quando a gente fala 20%, 30%, a gente fala a diferença entre 10 e 20 é nada. Né? A diferença entre 10 e 20 é muita se eu tiver com um número muito grande. Caíram por quê? Porque é uma doença diferente da doença que estava dando antes, da variante gama, da variante delta. É uma doença menos agressiva. Se você tiver sintomas gripais, fique em casa. Não vá disseminar a sua doença infecto-contagiosa para outras pessoas, seja ela gripe, seja ela Ômicron. Semana passada, um caso estranho, em Lençóis Paulista, uma criança, após tomar a vacina, teve um desmaio. E aí, ele fala, não, foi uma parada cardíaca, fez isso, fez aquilo, por causa da vacina. Foi feita uma investigação cuidadosa pela Secretaria de Estado da Saúde e se determinou que a criança tem uma doença chamada doença de Wolff-Parkinson-White. É uma doença de baixa frequência na população, embora não seja tão pouca frequência assim. E essa doença é uma doença que provoca, por um defeito no processo de disseminação de estímulos elétricos no coração, ele provoca uma parada cardíaca. Tem remédio, dificilmente se diagnosticado e tratado, ela vai levar à morte. Essa criança não tinha diagnóstico de Wolff-Parkinson-White, passou a ter depois desse episódio. Então, o Wolff-Parkinson-White dessa criança serviu para tirar a bunda da ministra Damares e do Queiroga de Brasília, que foram visitá-la, né? Porque acharam que ali tinha material para o negacionismo deles. Né? A ministra Damares que está oferecendo o Disque 100 do Ministério para denúncia contra a coação de vacinas. É impressionante a capacidade de ser imbecil que o ser humano tem. Finalmente vem a questão, e o fim? Chega ou não chega? Estamos tendo crescimento de leitos agora. O governo fala que nós tivemos 22 milhões de casos. E, na verdade, nós tivemos algo em torno de 70 milhões de casos.
Em vez de 20 milhões de casos, nós tivemos 70 milhões de casos. É isso que indicam as pesquisas de soroprevalência que têm sido realizadas aí pelo URI e outras instituições. Mortes também a subregistram. Estamos falando em 628 mil mortes, mas com certeza nós estamos acima de 800 mil mortes. Logo, logo vai começar a garimpagem de mortes e nós vamos atualizar esses dados. É importante a gente notar que a Omicron faz isso, ela acha quem não teve a doença, ou ela acha quem está suscetível. Quem não foi vacinado, ela acha, e provoca a doença. A pessoa tem a doença e tem continuidade à vida. Uma parte dessas pessoas que tem comorbidade, tem alguma fragilidade, vai parar no hospital. A doença é mais benigna? É. Mas só que é tanta gente, e ela pega tantos com comorbidade, que os hospitais estão cheios, os UTIs também estão cheios. Não é como foi com a gama, mas, respeitados os momentos, é bastante gente que está internada. Em algumas cidades, nós já começamos a ver a começo da queda. No município de São Paulo, nós começamos a sentir o começo da queda. Por quê? Foi por aqui que começou. A doença veio de avião e entrou por São Paulo, entrou pelo Rio. E hoje nós estamos tendo um crescimento de casos no interior e nas capitais começa a indicar um declínio. 6 a 8 semanas, ela acha todo mundo que ela tem que achar, põe todo mundo de joelhos e aí tende a ficar numa posição bastante mais estável, né? Que a gente chama de endêmica. Embora não tenha definição do que é endemia, qual é o volume, etc. Pandemia é esse pandemônio que nós estamos vivendo. Endemia é um número pequeno de casos que se mantém. E por que se mantém? Porque tem insuscetíveis. O grande risco é parecer uma variante nova. Nós não sabemos se vai ter uma variante nova. Pode acontecer, do ponto de vista probabilístico. Eu já disse isso aqui um monte de vezes. É bom lembrar também que nós temos tido notícia de muitos casos de reincidência. Ou seja, tem a doença e tem de novo a doença. Qual? Ômicron. Será que quem tem a doença e tem de novo a doença teve... a Ômicron já tem algumas alterações, ou seja, variantes. Aí, né? Tem a B1, tem a B2, né? Então, será que quem teve a B1 pode ter de novo a B2? Então é a B2 que está circulando? Nós não temos resposta para isso ainda. Mais 1 ou 2 semanas nós vamos ter resposta. Mas está tendo reincidência de Ômicron nas pessoas. Teve a doença, ganhou a guerra contra a doença e tem a doença de novo. Então para que serve os anticorpos que ela produziu para a primeira vez que teve a doença? Pergunta sem resposta. Bom, minha gente, esta semana não está sendo fácil. Ainda teve aquele negócio do metrô, né, além de todas essas barbaridades que nós estamos vivendo. Então, vamos ver se acaba logo a semana, para ver se vem coisa melhor na semana que vem. Obrigado, ponham suas dúvidas aí, um grande abraço.